estudando, conversando, relembrando coisas que a gente com certeza já sabia. E a gente vem pra cá e às vezes esquece, não é? Eu não tenho nenhuma dúvida de que, de alguma maneira, eu fui muito bem preparada do lado de lá. Vocês duvidam disso? Ou acho que eles jogaram a gente aqui e dizem, vai meu filho, se vira lá embaixo. Não, né? Na verdade, se a gente conseguir chegar até aqui um domingo de manhã, é que a gente, de alguma maneira, lá dentro da gente, isso ficou bem visível. E em algum momento isso foi acordado, né? Alguma coisa despertou a gente para que a gente fizesse, dentro do nosso livre-arbítrio, a escolha de estarmos aqui. Então é muito bom a gente saber que a gente fez uma escolha, né? Muito bom. E hoje nós vamos falar de um assunto, eu vou trazer aqui, eu acho que vocês vão gostar. Eu vou falar de harmonia. Harmonia. Não é um assunto bom? Fernando, o que é harmonia na música? Harmonia é uma combinação de vários sons ao mesmo tempo, de uma forma consonante. Uhum. E aí quando eu tenho uma orquestra, por exemplo, ela tem que... O regente está lá na frente, ele junta para ter harmonia? O maestro ele marca o tempo e as dinâmicas. Para que ele tenha... A harmonia é feita entre os instrumentos. Entre os instrumentos. Cada um tocando sua parte em harmonia, dentro de uma lógica, de uma consonância. Legal, né? Na música. Perguntei pro Fernando, porque para poder preparar, a gente estuda. E eu estava lendo sobre harmonia e Pitágoras, bem antes de Cristo, ele estudava a música e ele estudava a harmonia da música, né? É bem interessante que ele vai estudando e vai correlacionando a harmonia da música com os corpos celestes. Ele distingue alguma coisa perfeita aqui. E aí ele vai estudando as notas, né, as questões da música. Ele foi matemático, filósofo, foi tudo, né? É muito interessante, lembrando que a doutrina espírita, ela prevê o estudo da filosofia também. E ele, lá na escola dele, ele inseria a música como uma disciplina moral. Então a música para os seus discípulos à época fazia parte da preparação moral e espiritual. Então é como se fosse uma disciplina mesmo. Então eles estudariam música para poder ter elevação filosófica, espiritual e moral. Não é interessante? De alguma maneira essa harmonia que a música traz tão perfeita nos liga a Deus. Fernando tocando aqui hoje, eu acho que foi meio combinado lá em cima, viu, Fernando? Porque realmente eu imaginei, quando eu chegasse aqui, eu ia falar e eu ia começar falando da música, que ela é um grande exemplo da harmonia que a gente tem. Fisicamente, a harmonia vai ser explicada por todos os exemplos, começa pela música, pelos instrumentos, a harmonia dos sons e tal. E a gente vai levar essa harmonia para outras paragens hoje aqui, juntinhos aqui, tá bom? Bom, para começar, quando eu falo em harmonia, eu vou buscar. Então, eu comecei pela música, falei a questão da harmonia musical, que é um estudo físico, porque na verdade é um estudo físico. A harmonia passa por instrumentos que emitem sons, que são vibrações, que vão se transformar em sons para a gente, e a gente vai decodificar isso de uma maneira, e todos eles em conjunto, como o nosso amigo comentou, ela vai produzir essa harmonia entre eles. E aí, eu fui buscar, porque a gente usa harmonia no nosso dia a dia, não usa? Quer dizer, era para usar, não é não? Era para usar. Ou alguém aqui não queria usar? Tipo, essa aí eu vou deixar para amanhã, vou deixar para a próxima vida. Porque espírita tem isso, né? Ele vai lá e diz, não, eu já sei que tem outra encarnação, por que eu vou fazer tudo nessa? O que eu vou fazer na outra? Olha como a gente é bom. Nossa, né? Sou poderoso, né? Eu já fiz tanto nessa. Para que eu vou viver em harmonia? E o que é harmonia? A harmonia é a disposição... Vou tirar aqui. Acho que é melhor. Foi embaixo. Então por aqui. A harmonia é a disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Ordem, proporção, simetria. Por isso que eu comecei pela música, pelo estudo da harmonia, começo pela simetria também. Acordo, conformidade, coerência, entendimento entre as pessoas. Concordam? Paz. Tá bom por aí?
tudo bem, né? Como eu digo, tá tudo bem entre a gente somos seres harmônicos. Harmonia na família, harmonia na empresa, harmonia dentro do carro no trânsito. Essa é super fácil. Não vem nessa semana, a gente praticou bastante harmonia no trânsito. Vocês praticaram? Todo dia. Como diz o Haroldo, ele disse que uma vez fecharam ele, não sei se já viram essa palestra. Aí ele ia xingar e o filho dele falou assim, pai, e se ele ver a sua palestra? Essa história de palestrar aqui em cima dá um problema pra gente. Eu tenho que... Ainda mais quando a gente fala que é espírita. Outro dia uma amiga minha falou assim, olha, tem uma mulher, uma amiga minha, não caiu naquele golpe do bilhete porque ela é espírita. Eu disse, é? Por quê? Eu queria saber, né? Porque é o seguinte, a pessoa chegou e falou aquele golpe do bilhete, que eu vou ganhar isso e tal, eu vou te dar o dinheiro. E ela dizia, não é seu, não, eu só vou te ajudar. Não, mas eu vou te dar o dinheiro. Não é seu, eu não vou pegar. Aí disse que essa mulher entrou até no carro para ir lá ajudar o cara a levar. Aí ele ligou pro filho, olha, eu tô indo ajudar um casal, coitado deles. Aí ela, mãe, desce desse carro agora. E aí ela falou, não, filho, tadinho deles, eu vou ajudar, mas eu né? Não, mãe, isso é como se desce. Aí ela falou, você acredita? Ela só não caiu porque ela era espírita, ela foi ajudar. Eu falei, olha a responsabilidade, não é? Ou seja, esperam da gente algumas coisas. Então a gente tem que ficar mais atento, bem mais atento, ainda mais em tempos como este, de política, que às vezes a gente cai em algumas esparrelas aí e depois, para a gente se explicar do lado de lá, vai ser difícil. Tá? Então vamos viver em harmonia. Trouxe esse tema, ontem foi me intuído, eu ia fazer outro, mas daí eu fui mandaram fazer esse, vou fazer esse. Qual é o sinônimo de harmonia? Pacificar. Tempos de pacificação. Adaptar, adequar, ajustar, apropriar, conciliar, congraçar e reconciliar. São todos sinônimos bons. Então, a escolha pela harmonia é boa. Tudo bem? Então, até aqui, não temos nenhum problema. Mas já que eu vou falar de harmonia, eu já vou falar da harmonia maior, tá? Eu trouxe aqui uma... Deixa eu colocar aqui, para rodar. Não sei se dá para ver aí. Quer apagar essa luz aqui só para mim? Tem só ou não? Só um pouquinho aqui. Vocês devem ter visto essas imagens. Rodou a televisão um mês e pouco atrás. São as imagens daquele novo telescópio, que é o... Cadê aqui? Como é que é o nome dele? James Webb. Ouviram? Viram ele? Deixa eu ver se ele vai mais para frente. Não. James Webb. Ele traz imagens do universo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sou fascinada pelo universo. Quando eu me sinto muito poderosa ou muito triste, eu coloco tem um negócio chamado ISS ao vivo, que a NASA transmite. Lá de cima fica a Terra rodando. Para quem acredita que ela é plana, talvez não seja legal. Eu sei que é legal. Aí eu coloco a Terra rodando lá na TV, e aí tem uma música do Vivaldi que eu deixo, e aí eu fico me imaginando um nada. Olha que eu sou nada, né? Olha que beleza. E eu sempre brinco que eu digo, o dia que eu desencarnar, eu acho que eu vou saber que eu desencarnei, que eu vou com aquela imagem lá de cima. Eu tenho uma coisa com aquela imagem da Terra. Quando eu assisti o Nosso Lar, eu vi aquela cena, que o Nosso Lar foi um filme que me tocou, que eu fiquei sem dormir, porque aquilo parece que eu conhecia aquilo tudo. Aquela imagem dele, né, lá de cima, aquela coisa, para mim foi muito marcante. Então, quando o James Webb traz essas imagens para a gente, olha, isso não parece um útero, gente? Não é incrível? Né? Observe, depois vocês vão procurar lá e vão ver. Por que eu trouxe isso aqui? Porque, na verdade, a ciência tem procurado o que eles chamam de harmonia cósmica. Eles buscam isso, harmonia cósmica, porque eles não entendem como pode ser tão perfeito. E aí eles estudam com base nas leis fundamentais da física. Então, eles estudam isso. Então, eles estudam a lei gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, todas as forças físicas, tá? Mas até hoje não houve sucesso para encontrar o que é essa harmonia cósmica. Isso é estudado, eles usam Pitágoras lá de 200 e tanto antes de Cristo. Já ele dizia, tem uma harmonia no universo.
E eu trago o universo, porque já que a gente é para falar de... Olha essa imagem, não é divina essa imagem? Incrível, né? Bom, só que a gente ficava até amanhã aqui pensando. E o Fernando tocando, então já pensou? Pode ligar ali agora a luz para ficar melhor para cada filmagem, né? E é o seguinte, gente. Quando eu fui buscar para pensar e falar de harmonia do universo, eu vou trazer para vocês aqui um livro da doutrina que a gente às vezes pula. Não sei vocês. É que eu sou química e eu gosto. Mas às vezes a gente pula Gênesis. Pula ou não pula? Ou só eu que dou uma olhada e falo, opa, isso aí está complicado. Não é um livro mais... É difícil. Não é? Ele não é um livro simples. E aí eu tomo a liberdade de trazer aqui para a gente refletir essa manhã um pouquinho da Gênesis. Afinal de contas, a primeira pergunta do livro dos Espíritos diz, o que é Deus? Então parte do princípio de que se nós somos espíritas, a gente acredita em Deus. Ou não. Porque senão todo o resto vai dar errado. Não é? Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não as pessoas. Tanto que o segundo é ao próximo como a si mesmo. E aí, o amor, quem ama, está contido em Deus. Porque Deus é amor. Nada que fuja disso. Nada, nenhum movimento seu que vá contra o amor vai estar contido em Deus. Então eu vou tomar liberdade hoje, que é o mês que a gente está fazendo até, né, lá na nossa casa, eu sou da Hugo Gonçalves, hoje a Doroteia está lá, então a gente está com essas reflexões mais profundas, né, dentro do mês espírita. Então eu vou trazer um pouquinho da Gênesis, para que a gente comece a entender um pouco, e convido vocês até a fazer a tarefa de começar a dar uma lida nele. Ele é um livro filosófico-científico, sim, mas ele traz a questão moral dentro do amor de Deus em toda a criação do universo. E ali não tem o que dizer. Muitos físicos absolutamente ateus, ou muitos estudiosos, principalmente físicos, quando são muito ateus, e de repente ele estuda, aí ele chega e fala assim, desisto, gente, Deus existe, não é? Quantos você vê assim? Porque ele chega num ponto que ele não consegue mais explicar. Que ele diz que existe uma perfeição, que nenhuma lei que a gente consegue, tem alguma coisa que foge do entendimento. Então eu vou tomar a liberdade de trazer alguns trechos que vão mostrar o nosso tema de hoje, harmonia, a partir do estudo da Gênesis, tá? Então olha só, vou trazer pequenos trechos. Depois eu convido vocês a dar uma folheada e dar uma olhadinha nesse livro. Ele é fantástico. Eu sei que vocês fugiam das aulas de Química e Física, eu sei, a maioria. Eu brinco, tem problema lá quando eu tenho meus alunos e eu falo, né? Você tem trauma com Química e Física? Eu vou indicar um psicólogo. Se tiver algum psicólogo aí, gente, já pode. Tem paciente para vocês, em todo lugar, né? É tudo traumatizado, mas vamos lá. A Gênesis, olha só. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Olha que maravilha! A gente está querendo descobrir uma coisa que a gente não tem inteligência para. E a gente quer botar defeito, né, nessa criação toda, mas no fundo, nosso orgulho não permite que a gente diga que a gente não sabe. Então essa busca da harmonia cósmica é uma busca, talvez, para Deus. Não é? É uma busca para Deus. Então ele diz lá, olha, o observador que somos nós, embora a gente observe, mas a gente não vai conseguir porque a gente não tem inteligência para. Jesus lá no tempo dele, sabendo que tinha todas as limitações, e ele escolheu os mais, não foi os mais fáceis, né, gente? Foram os que precisavam, como sempre. E aí ele explicava para eles em forma de parábolas. E aí ele dizia, eu digo essas coisas em parábolas porque vocês ainda não entendem. Mas um dia eu vou revelar para vocês. Não é assim que ele diz? Já digo essas coisas. E tem uma hora que ele fala as coisas muito claras. E aí ele diz, agora eu falo as claras com vocês. Mas ainda não dá para falar tudo. E na doutrina a gente fala, né, que
A codificação veio para poder, o Consolador, né? Para poder explicar algumas coisas que a gente já teria um pouquinho de inteligência, de uso correto, para poder entender. Alguém já tinha estudado? Já estudado. Só eu que não estava aprofundado aqui na Gênesis. Todo mundo já. Esse livro é de cabeceira? Não, ó, gente, pode balançar a cabeça. Professor, olha isso aqui. É um convite, tá, gente? Para a gente ver o que tem ali dentro. Vamos continuar. Olha esse aqui. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há disso, com efeito, parecer uma imperfeição da obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios o fariam. Gente, você já pensou a gente fazer no universo? Ah, não ia dar certo, não é não? Não ia. A gente não consegue nem construir a sociedade. Uma sociedade injusta, desigual. Lá fora tem um monte de gente passando fome e a gente acha que é porque eles querem. Não é? O cara está na rua e a gente vai julgar. Eu não sei, gente, você passou o que ele passou? Como é que é? Usou o sapatinho que ele não usou, como diz outro? Não é não? A gente não consegue nem criar uma sociedade, uma família em harmonia, vou querer criar um universo. Então, olha, Deus não fez a coisa direito. Mas vamos continuar. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõe apreciar o conjunto. Não compreende que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Isso não é uma questão moral? Porque às vezes a gente vai discutir isso, né? Deus errou aqui. A gente fala, Deus errou. Né? Deus, por quê? Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, ou de a grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, olha só, o conhecimento do princípio espiritual, que a gente estuda na doutrina espírita, nos dá essa possibilidade de compreender a harmonia da criação. E se a criação é harmônica, você não é? Ah, tá, ficou doente. Pronto, Deus errou comigo, não é não? Mas o outro ficou doente. Não, ele precisava, ele está no mundo de provas e expiações. Não é bonito? É ele, né? Então, se eu acredito nessa criação harmônica, e se eu acredito no princípio espiritual, necessariamente eu tenho que entender que eu não sou uma anomalia. Uma anomalia na física é algo que a gente não consegue explicar, não era para ter acontecido daquele jeito. A gente olha e fala assim, nossa, é igual uma maçã, em vez de cair, né, para baixo, ela subisse. Aqui na Terra, né, que a gente tem essa gravidade. É como se fosse isso. Então eu sou uma anomalia, porque eu fiquei doente, eu sou bonzinho, sou caridoso, venho no centro espírita e dou palestra. Por que eu estou sofrendo por isso? Por que a minha família está assim? Né? Por que o Brasil não vê o que eu estou vendo? Né? Assim? Por que o mundo não é do jeito que eu penso? Então, se a gente entender, e a gente está aqui para isso, e talvez a Gênese, que é um livro bem difícil, vá num nível que faça com que a gente aprofunde mais, porque assim, ó, tem professor aqui? Tem professor? Não tem nenhum colega de trabalho? Ah, tem professor ali. Nós que somos professores, a gente sabe que a gente sempre começa do mais fácil, não é assim? E vai para o mais difícil. Isso não quer dizer que o mais fácil sejam temas simples. Quer dizer que a abordagem que você vai fazer, por exemplo, eu sou química e sou pedagoga. Uma criança de 3, 4 anos, você vai falar do mundo sensorial para ela. Se eu estou fazendo uma tese de doutorado, eu vou estudar formas sensoriais de reprodução das sensações. Mas eu vou estar falando da mesma coisa. Eu vou criar um nariz que, quimicamente, fisicamente, interprete cheiros. Mas para uma criança, eu vou dar a ela a possibilidade de fechar o olhinho e sentir o cheiro da laranja. Então, nós, professores, a gente vai aumentando o nível de complexidade. No mesmo ano, nas mesmas séries, com alunos diferentes. Então, a gente está aqui, ó, a gente começa lá com conhecimentos mais simples, e conforme a gente vai progredindo nesse conhecimento do princípio espiritual, a gente precisa cair aqui na Gênese. E aí a gente começa a falar, opa, vou ter que voltar para o livro dos Espíritos. E volta lá, não tem problema não. Lá ele tem várias questões que estão relacionadas aqui, tá? Então aqui ninguém é uma anomalia.
nem no outro, tá? Que às vezes a gente diz, Deus errou naquele. Não é assim? Deus errou naquele, olha lá. Bom, vamos para outras partes. Tudo bem até aqui? Legal, não é? Olhar o livro da Gênesis de outra maneira? Que às vezes, gente, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Eu vou lá e coloco assim, harmonia. Deu 19 vezes que aparecia no livro, na Gênesis, e 20 vezes no livro dos Espíritos. Eu gosto de ficar fazendo isso. Toda vez que eu vou fazer palestra, eu pego, abro o PDF e jogo lá dentro para ver quantas vezes apareceu essa palavra. Para ver, né? Como é que foi tratada. Não é grau de importância, mas onde e como ela foi tratada. No caso do Novo Testamento e da Bíblia, a gente acha pouquíssimas vezes, raras, porque esse conceito não era um conceito a ser estudado lá. Não tinha. Deus, daqui a pouco nós vamos falar nós estamos falando agora do pai dele, né? Dele não, nosso pai. A gente fala de Deus. Daqui a pouco a gente fala do filho, que é nosso irmão. Já a gente chega nele. Mas Jesus falava também da harmonia, mas de uma outra maneira. Porque o conceito de harmonia não era um conceito assim, simples de se entender para a época. Porque há 2000 anos, não sei se vocês sabem, as pessoas brigavam, se matavam. Brigavam por causa de política, brigavam por causa de imposto. Agora está tudo em paz. Diz que discriminavam mulher. Olha que louco isso, né? Super. Ainda bem que era 2000 anos. Eles também não aceitavam a forma de amar dos outros. Olha que louco. Não aceitavam. Né? Hoje não. Hoje você ama do jeito que você quiser, né? Não. Desde que eu amo você, né? A gente já aprendeu isso. Então hoje não tem discriminação. Não tem. Hoje está tudo certinho. Tá? Mas há 2000 anos era assim. Então daqui a pouco a gente fala dele. Olha esse aqui também. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma validade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Ele está explicando aqui para a gente nessa passagem por que a gente não se harmoniza, né? Por que a gente não observa a natureza? Começa por aí. E é tão interessante que a ciência já provou que se a gente parar, não sei se você já deve ter percebido isso, você vai, por exemplo, lá no Jardim Botânico, ou num lugar que tem montanhas, todo ser humano se sente melhor. Todo. Parou, sentou, ficou olhando aquela imagem que eu coloquei no começo, de uma queda d'água numa cachoeira, de alguma maneira, dentro do nosso... Eles dizem que é a nossa ancestralidade, dentro do nosso DNA, está lá marcado que é onde a gente vivia e lá a gente traz essas lembranças. Nós que temos aí a conhecimento da questão espiritual, a gente sabe que vai além, né? Quando eu olho para isso, eu vejo a perfeição. Não vejo? A perfeição da natureza. É a perfeição da natureza que está ali. E eu fico imaginando no mundo espiritual, naqueles mundos ditosos, que um dia a gente vai chegar lá, quando acabar com a fome, o miséria, o preconceito, o desamor. Então, gente, vai um tempinho aí, tá? E não pensa que você vai deixar esse mundo, não, você vai voltar pra cá. Se voltar, tá bom. Porque às vezes a gente fala assim, nesse negócio que vai ter agora, que é tal da transição planetária, a gente já expurgou todos os inimigos pro lado de lá, né? E se é você que vai embora? Oxe, não é não? Às vezes a gente tá achando que é ele, é você. Ele volta. Então, olha só, esse mundo espiritual do lado de lá, eu fico imaginando que deve ter umas coisas tão lindas. E já foi tudo isso mostrado pra gente. Então, dentro da gente fala, olha, você podia viver assim. Olha que gostoso. Você faz parte desse riacho. Você faz parte dessa margaridinha. Você faz parte de tudo isso. E olha que lindo que é. Bom, apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos. Desçam eles a violeta dos prados. Mergulhe nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda parte lereis essa verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos, as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltiplas em suas produções. Brinca com o sol, como uma gota de água, povoa os seres vivos num mundo imenso com a mesma facilidade com que faz se abra o ovo posto pela borboleta. Isso não é poesia, gente? É lindo isso aqui. Olha só, a natureza onipotente age conforme os lugares, o tempo e as circunstâncias. E nós? Somos seres criados por Deus, dentro da harmonia de tudo. Nós agimos conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias e a gente vai melhorando. Olha que beleza! Porque eu não preciso ser uma plantinha.
nenhum animal, porque agora eu já sei que eu tenho aqui um pouquinho do caminho da inteligência e da percepção. Portanto, eu vou aprendendo isso. Então, a planta, aqui no Paraná é bom que a gente tem as estações do ano bem definidas, não tem? Tem gente que mora, por exemplo, no Nordeste eles não têm essa... Alguém já morou lá no Norte e Nordeste? Que lá como é que é? É calor com chuva e calor sem chuva, não é isso? Que fala? Aqui a gente tem, bem bonitinho, a gente tem então as estações, as folhas caem. Então, olha só, ela age conforme o tempo, as circunstâncias, os lugares. Se até a natureza sabe disso, por que a gente não sabe? E ela renasce ainda. A gente está no mês de setembro. Setembro é um mês que a gente fala muito da questão do suicídio, não é? Da desistir da vida. No mês onde a natureza nos brinda com uma singela forma de lembrar que a gente é importante. Porque na primavera a gente renasce. Então o grande mote do Setembro Amarelo é: vamos olhar a natureza? Porque ela agora vai fazer com que a gente renasça depois de um tempo de inverno, de um tempo difícil. Então a gente vai florir. Depois desse sofrimento todo, a gente vai florir. Então eu achei bem bonito essa parte que vai falar da harmonia geral. Mesmo quando ela seca, né? Ela vai secar. O fruto vai apodrecer. Ela sabe que é preciso para que a semente caia no solo e germine novas plantas. E ela não fica pensando quando acorda de manhã a árvore: nossa, vou perder 10 folhas hoje. Que droga, a minha amiga aqui do lado, ó, não perde uma. Olha o tamanho da folha dela. A minha folhinha de nada. A natureza é tão perfeitinha que as árvores que são muito altas, elas não precisam ter folhas grandes. Por quê? Age conforme o tempo, a circunstância e o lugar. Ela precisa de sol. Tem biólogo aqui? Precisa de sol. Hoje tem um pouquinho de ciência dentro aqui, tá? Tudo bem, gente? Vocês brigam comigo na saída, mas tá tudo bem. A gente precisa relembrar algumas coisas. Então, ó, se a árvore é muito alta, ela pode ter folhinha pequena. Por quê? Porque ela precisa de sol. Se eu tenho planta rasteira, quem vai lá no Jardim Botânico vai ver. Tem uma folha desse tamanhão, olha, grandona pra caramba. Porque tem pouco sol que vai vazar lá de cima e vir aqui embaixo. Então ela tem que se espalhar para ver o quanto mais ela consegue pegar de sol, ela vai capturar aquele sol, porque é o sol que vai fazer a fotossíntese. Mas ela não acorda de manhã pensando: eu devia estar lá em cima naquela árvore. Olha que absurdo, esse peso que eu carrego dessas folhas. Ou diz lá, quem tem fruto, olha lá, pronto, lá vem o morcego comer meu fruto. Que absurdo isso, eu produzo esse fruto. Esse morcego não faz nada, não fica dormindo. Dorme o dia inteiro e à noite vem aqui. Não é? Não. Ah, que beleza, o morcego veio aqui. Não é não? Vai levar meu fruto embora. Vai espalhar. Ela conta com o morcego. E aí a gente vai e mata todo o morcego. Não é não? Ela conta com a abelha. Ou seja, a harmonia está em tudo. Continuando. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. Vocês acreditam nisso? Tá tudo bem? Tem gente que não acredita também, tá tudo bem, cada um está num tempo, não é não? A gente está aqui para validar essas informações. E eu desde adolescente, eu já entendi agora, que eu vim aqui bem teimosa, já entendi tudo isso. E quando eu era adolescente, eu sempre quis estudar sobre várias religiões, eu estudo, eu sigo. Se você pegar no meu Instagram, tem pastor, eu tenho monge, eu tenho padre, eu tenho espírita, eu tenho ateu, eu ouço todos eles, porque eles vão me ajudar a confirmar se eu acredito mesmo nisso que eu estou falando e se eu realmente estou seguindo Jesus. Porque se eu começar a criticar qualquer um deles, eu já deu errado. Então eu leio todos, assisto todos, vejo todos. Não preciso concordar com algumas coisas, mas a essência deles é muito parecida com a minha, né? Pelo menos a que eu ouço. Então olha só, o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual. A gente falou do princípio espiritual agora há pouco, né? Como o corpo está as que regem o princípio material. Aí eu tenho gente que diz de novo, né? Ah, gente, a gente podia ter ficado do lado de lá, né? Do lado de lá a gente vê tudo. Olha que
vocês estão em uma nuvem de testemunhas. Não dá um medo disso? Quando eu vou para casa, aquela nuvem de testemunhas, que eles dizem que, dentro da filosofia, a moral é o código que a gente está pregando, dizendo que tinha que ser assim, a família tinha que ser assim, a sociedade tinha que ser assim. Isso é um código moral. O código de ética é dizer por que eu tenho que fazer as coisas direito. E isso tem que ser, a ética não pode ser a ética só aqui na frente, no palanque, andando pela rua. A ética ela tem que andar com você quando ninguém está vendo. Essa é a diferença. A ética caminha com você. É quando que a gente aprende a nossa consciência e diz assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Ainda mais quando a gente sabe que do outro lado, essa história do céu e inferno que a gente já descobriu, que não é assim, o que a gente vai levar é a consciência de chegar lá em cima e dizer, eu sabia que eu estava fazendo errado. Por que eu não fiz certo? Então, o lado de lá é bom, mas ele não corrige o que foi feito do lado de cá. Por isso que a gente volta. Isso dá uma boa dica de por que a gente está sofrendo aqui. A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, não é assim? Então, olha só, se eu estou aqui, é porque eu preciso resolver coisas daqui. De novo, eu tenho falado isso em todas as minhas palestras. A gente quer resolver o meu mundo espiritual, se eu não conseguir resolver o meu mundo material. E eu digo que é o mais fácil. O material é o mais fácil. Eu digo só, emagrecer é mais fácil do que mudar o comportamento. Emagrecer, não tem? Faz dieta, não compra um negócio, fecha a boca. Muda um pouquinho o seu comportamento para você ver. Deu 3 dias que você não ia xingar, não ia brigar, você já está louco, né? Nossa, eu não vou ser egoísta por 3 dias. Meninas, 5 minutos depois você já está lá pensando só em você. Mas você pode passar um dia inteiro sem comer glúten. Não como mais glúten, nunca mais na vida. Olha que beleza. Consigo não comer glúten, mas não consigo deixar de ser orgulhoso. Então, o mundo material, gente, era mais fácil de resolver. Mas por que a gente não resolve, não é não? A gente não consegue resolver. Volta para o mesmo problema que a gente tem. A harmonia consiste em todos. Tá? Mas, vamos continuar. Como esses 2 princípios têm necessária afinidade, como regem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles, resulta o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são 2 partes do mesmo todo. Tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção. Uma anomalia, essa palavra voltou aqui, que lá antes ele fala, a gente vai dizer que Deus errou ao criar o universo, fazer umas coisinhas que ele podia ter feito melhor. E eu sou uma anomalia, que sou o bonzinho que não podia estar assim, sofrendo. Então ele diz aqui, olha que interessante, os 2 princípios, o material e o espiritual, eles estão juntinhos, tá? Numa ação simultânea e harmônica do conjunto. Hoje a gente já fala nos estudos que a nossa parte mental, espiritual, interfere no nosso corpo material. Quem carrega mágoas, não é assim que eles dizem? A medicina já chegou ali. Nos Estados Unidos, a grande maioria das faculdades de medicina já trabalham a espiritualidade, não como religião, né? Eles diziam, como é que o espiritismo não vai ser o futuro das religiões, mas o futuro, como é que é? Não, o futuro das religiões não é o espiritismo é o futuro das religiões. Estudar esse mundo aqui vai dar possibilidades. Então, olha só, o mundo desse corpinho aqui precisa escovar o dente, comer, cuidar, dormir, não ficar ansioso o tempo inteiro, porque aí eu tenho problema com cortisol, aí eu começo a ter problema de pressão alta. Eu preciso cuidar desse corpinho, porque ele é uma expressão junto com o meu corpo espiritual. Um dia, eles dizem que a gente vai começar a progredir e eu vou ter um corpo mais sutil, de matéria menos densa, né? Menos problemática. Mas agora, esse corpinho é o que tem no momento. É esse, gente. Não dá para trocar esse agora. Dá para trocar no próximo. Se eu não aceitar esse, talvez o próximo venha com outro tipo de defeito. Então é melhor a gente pegar esse aqui e usar o melhor. Você tem um carro? Não usa o carro. Não, estou com esse carro, mas pensando no outro. Eu tenho uma amiga que uma vez, o primeiro carro que ela comprou, ela queria comprar, a gente fazia mestrado junto. Ela queria comprar um Fusca. Queria porque ela não aguentava mais de ônibus. Ela queria um Fusca. Aí eu fui ajudar ela a comprar o Fusca, porque eu adoro carro desde muito cedo, aprendi a dirigir com 12 anos. Aí ela comprou esse Fusca. Aí ela comprou o Fusca. Como é que a gente fica quando compra um Fusca? Feliz, né? Tem um Fusca. Chegou lá, ai gente, esse Fusca gasta muito. Ai, nossa,
começou a reclamar do Fusca. Eu falei, fulana, fica feliz com o Fusca que você tem, mulher. Olha que beleza, você conseguiu, ganhando uma bolsa de R$700, comprar o Fusca. Foi guardando dinheirinho, olha que bênção, tudo bem, o Fusca custou R$2, R$3.000. Mas é um Fusca já, não é não? Mas não estou feliz. Olha, acabou de comprar um Fusca. É igual nós, acabamos de ganhar esse corpo. Não, mas estou feliz com ele não. Tá? Então, olha lá. Então, aqui a gente tem essa possibilidade. Tem mais uns 10 minutinhos? Até as 10h40? Sim, não, filho. É? 10h40, não, 10h20. Isso, 10h20. Ah, não, mas é porque a aula de professor é maior. É não? Então, Fique à vontade. então, porque então, isso aqui é legal, ele vai falar dos milagres. Eu achei tão interessante isso aqui. Ele vai dizer assim, por que Deus faz milagre? Eu queria que ele fizesse milagre. Então a gente vê, se a gente vai em trabalho de cura aqui, esse centro aqui não cabe gente, não é não? Abre aqui. Eu sempre digo, se Jesus voltasse aqui, e ele está aqui todos os dias, a gente sabe disso, mas se a gente colocasse aqui para curar, meu filho do céu. O Arigó está passando agora no cinema, né? Começou essa semana. Então, olha só. Então ele diz, por que então, está falando dos milagres, faria milagre? Para testar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mínimas e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos saber imitar. Olha aqui, ele está dizendo assim, a gente fala assim, se Deus curasse, eu ia acreditar nele, né? Se Deus consertasse esse país, assim, se Deus fizesse tal coisa, é um milagre de Deus. Aí, o milagre a gente já acordou, estamos todo mundo aqui. Eu preciso que ele dê provas para mim, para que eu acredite. Essas leis todas que a gente acabou de ver, não é a própria milagre em si? E ainda ele diz, a gente ainda diz assim, e aí Deus podia me colocar para fazer cura, não tem? Nossa, meu sonho era ter o dom da cura, né não? Minha mediunidade de cura, já pensou? Com esse orgulho todo? A gente já viu muitos médios, e a mediunidade de cura não vem só para quem está desenvolvido, vem para quem precisa desenvolver. Então, isso é um pedido muito, a gente já estudou isso, né? Muito perigoso. Então ele diz aqui no final, o que se diria de um sábio mecânico que para provar a sua habilidade desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais na regularidade da precisão do movimento? Ou seja, você tem um relógio magnífico aí, você comprou agora, está todo mundo comprando aquele Xiaomi que mede pulsação, quando você andou, no final do dia você olha, né? Nossa, andei tantos 1000 passos, não é assim? Legal? E aí, assim, o mais legal dele é desmontar ele inteirinho e descobrir que só tem uma pecinha lá dentro desse tamanho. É isso? Ou ele mostrar para você que todo dia você andou, que você... Não é não? Ou o computador, meu marido da computação. É mais legal saber que o computador, aquele Windows não trava, aquele Word faz as coisas, não é não? A internet que era descarga agora é rápida. Ou você desmontar cada pecinha daquele computador só para mostrar como é que é o computador. Não é bonito isso aqui? Uma analogia bonita. Aí aqui, ó, mais uma, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, for conciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. E aí? Nós estamos aqui e a gente não aceita, né? A gente acha que o mundo tinha que ser diferente. E tinha mesmo? E eu conto com você? Não é não? Tinha, claro que tinha. Né? Deus não fez a gente para sofrer, como às vezes a gente imagina. Porque às vezes na doutrina espírita eu vejo as pessoas se gabando de sofrer. Gente, para com isso. Se gabar de sofrer, quem sofre mais? Olha, eu sou muito pior. Nossa, né? Eu sim devo ter feito. Eu acho que eu fui lá na época de Jesus, eu joguei pedra. Talvez você era tão insignificante naquela época que nem pode ficar perto de Jesus. Tá bom para você, né? Então, olha só, a sua vida é isso aí. Então, nas menores e nas maiores coisas, está tudo certinho, gente. Esse é o mundo que a gente tinha que passar. Se a gente ler lá, ele fala das guerras, por que vem as guerras, né? E Jesus ainda fala, ai de quem é aquele vem o escândalo, não é assim?
Ou seja, a gente está fazendo parte desse conjunto que ainda não está certo. Vocês acham que um dia não vai entrar em harmonia? Se a natureza inteira é harmônica, nós não seremos? Por mais que a gente brigue, talvez esse seja o maior problema. A gente está brigando para não ser harmônico. A gente acha que a harmonia só está dentro do lar. Ela começa, mas não termina. Só que eu acho que ela começa antes. Onde que ela começa? Dentro da gente. Não existe harmonia fora, se não tem harmonia dentro. E se eu sou criada igual aquela estrela, e eu sempre lido aquela margaridinha que eu adoro, aquela florzinha, gente, que ela, né? Eu acho linda a margaridinha. Toda perfeitinha, toda bonitinha, numa singeleza e a boniteza no meio do campo. Se aquela margaridinha é harmônica nas suas pétalas, na sua forma, você acha que você não é? É também, tá? E por último aqui, ó, isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Tem uma lei que diz assim, no Espiritismo, é para frente, gente. É para frente. Não adianta a gente imaginar que o mundo de antes era melhor. Não era. Ponto final. Tá bom? Não é. Eu brinco. Tá bom, você viveu mais de 100 anos, não tinha nem anestesia. Mas não? Você tinha que fazer lá... Eu lembro que a minha tia não morava numa casa que não tinha luz elétrica. Passava ferro no ferro com brasa. Que tinha que pôr e tudo lençol branco. Tinha que pôr um pano para depois, porque aquelas brasinhas pulavam em cima do... Opa! E você passava o ferro. Tinha que levantar cedo, tirar água do poço, fazer coisas. Não tinha médico, tinha uma carroça. Ah, era melhor? A gente vai progredindo, vocês acham que não? A gente vai progredindo, faz parte do progresso. E aí, olha só. No livro dos Espíritos também tem. Terminei a Gênese, estudo da Gênese bem rapidinho. E aí ele diz assim, no livro dos Espíritos, numa das questões. Vocês procuram, eu não vou dar um número, porque daí faz parte do conjunto da aula, buscar. Não? Onde será que ela achou aquilo? Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando numa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por qualquer causa, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento de máquinas cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. O que é isso aqui? Desencarnação. Não é? Quando ele explica a morte, como é que é a morte? Ele diz, olha, os órgãos vão ali, gente, não tem jeito. Viver até o final, o meu sonho é morrer velhinho, sentadinho numa cadeira, como tem um livro que tem uma passagem dessa, ele está bem velhinho, sentadinho, fez todas as coisas erradas que ele tinha que fazer, foi, teve tempo, viveu lá sozinho, ficou lá, está tudo bem, está morando numa casa lá de repouso, tudo bem. E aí ele desencarna, daí o amigo espiritual, não sei se você já lembra dessa passagem de um dos livros, né? E fala para ele, agradeça o seu corpo, que está ali, bem velhinho, mais de 90 anos, e ele diz, olha, agradecer esse corpo, porque os órgãos todos foram parando, foram acabando. É isso que vai acontecer com a gente, não tem outra saída. Eu posso acelerar isso, e a gente tem 1000 maneiras de acelerar. Por exemplo, comendo errado, fazendo coisa errada, correndo no trânsito, se expondo a perigos. A gente vai fazer com que isso, né, estabeleça uma possibilidade que dentro da lei da natureza, da causa e efeito, a gente sabe que a gente também vai estar regido por isso. E aí, para finalizar, eu tenho que lembrar, já que a gente falou do pai dele, do nosso pai, Jesus manda a gente, olha lá, ele não fala da harmonia, mas ele diz, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Uma pessoa que vive harmonia consigo e com os outros é como, gente? Ela vive xingando? Vive caçando confusão? Não. Uma pessoa que vive em harmonia, ela não caça confusão. Ela não fica falando o tempo inteiro para você ter medo. Ela não fica botando na sua cabeça ideia que não pode. Uma pessoa que vive em harmonia, ela é mansa para escutar. Ela é pacífica para falar. Não é assim, a gente pode fazer diferente. Ou vai lá falar mal de um, você diz, não tem gente que tem uma harmonia? Você chega perto, até aquela energia gostosa, abraça você. Então Jesus já deu a deixa aqui, ó, bem-aventurados são aqueles que são mansos e pacíficos. Ele também vai dar uma dica para a gente aqui, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Porque na época eu não podia ficar perdoando assim também. Até 7? E Jesus diz,
Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mais uma dica de harmonia. Então, se a gente olhar para o Evangelho agora, vocês vão ver que toda aquela harmonia celestial ele vem para a harmonia das relações. Vocês viram que aqui eu não estou falando da harmonia das relações, que é uma obrigatoriedade. A gente pode começar a pensar em harmonia de uma coisa maior. Se tem essa harmonia toda, eu faço parte dela, estou aí. Não é não? Aí só quero mostrar aqui, numa passagem que Pedro escreve, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Lá no Evangelho tem isso de Pedro que fala. E aqui em Efésios, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso aqui Paulo vai mandar carta. E lá nos Coríntios, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Palavra-chave. Vivei uma boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Se a gente tivesse lido o Evangelho e vivido o Evangelho, não precisava nem da Gênesis, nem do Livro dos Espíritos. Mas como a gente leu essa passagem e acha bonita, põe no Facebook e acha que já está resolvido, a gente vai precisar estudar. Porque a frase em si não vai fazer sentido nenhum para quem não entendeu o que é harmonia, tá? E aí tem umas dicas que eu fui dar uma olhadinha na Joana de Ângeles, e ela traz, ela é boa para falar de harmonia, tá? Depois da Gênesis, que é um livro bem curtinho, a Gênesis, assim, né? Bem curtinho, tá? Lei com dicionário do lado, tá tudo bem? Será que eu consigo? Ele diz assim, agora eu vou falar da harmonia íntima, que é o que a gente pode fazer, tá? Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. A harmonia íntima é um estado da alma dos mais almejados pelo ser humano, mas também um dos mais difíceis de ser alcançado. Gente, é difícil para todo mundo, não é só para você. Mas nem por isso você vai desistir, tá? E para o outro, você tem que lembrar que para o outro também é difícil. Porque às vezes você acha que é só para você que é difícil. Para o outro deve ser fácil. A vida do outro é mais fácil do que a minha. Lembra da árvore? A árvore não reclama do tamanho da folha dela. Esse bem-estar requer investimento, disposição e muita força de vontade. E faltou colocar aqui. E não custa dinheiro nenhum. Você não precisa gastar, gente. O tempo está difícil. A gente gasta. Gasta sim. Sola de sapato, tempo, né? Disposição. Mas dinheiro, a gente não precisa nem investir dinheiro. Olha que beleza. Sobra dinheiro ainda para você fazer outras coisas. Por exemplo, caridade. A harmonia só pode ser conquistada com um esforço constante nas mais variadas situações do cotidiano, até naquelas mais adversas. Então, gente, olha, acordou de manhã, oportunidade para harmonia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não é não? Vamos harmonizar? Vai dormir? Vamos harmonizar? Tudo bem, isso faz parte. É obrigação acordar e dormir assim, rezando, orando. Mas depois que você abriu a porta, também tem que continuar, não é não? Você vai continuar, por isso que fala, é conquistar. E o bom das conquistas é que a gente não esquece, não é? Por exemplo, os times que conquistam campeonatos, eles não esquecem nunca, né? A torcida fica falando pro resto da vida daquele campeonato e tal. Então, tudo que a gente conquista não é mais gostoso? Quando conquistar a harmonia, gente, vocês vão ver que bom que é. Vocês me contam como é que é, pra eu saber, tá? É óbvio que eu não consegui a minha ainda, né, gente? Não é assim também, já estou bem ciente disso. Mas se eu já estou aqui falando dela é porque alguma coisa me diz que, olha, Ana, está no caminho. Agora é só praticar. Praticar, como é que é? Disciplina, disciplina, disciplina. O Emmanuel, fofo ele. Por último, Allan Kardec diz lá pra gente, olha lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para dominar as más inclinações. Isso é buscar harmonia. Isso é viver a verdadeira origem espiritual. Tá, deixa aí, gente. Não, tem jeito. Veio pro centro espírita, começou a frequentar. Tá ali, ó. Esforço diário. Todo santo dia. Todo santo minuto. Por quê? Porque você precisa buscar uma harmonia. Para que você viva de verdade isso tudo que a gente fala aqui na frente. Porque às vezes a gente fala, e a gente só fala da boca para fora. E a harmonia não é assim. Ela tem que ser uma prática diária. E finalizei já, só vou deixar, sempre eu deixo tarefa para vocês. Deixo a tarefa da Gênesis, né? Mais tarefa, que eu deixo várias, porque a semana inteira a gente tem 7 dias, né? Hoje é domingo. Eu tenho que dar tarefa agora, e na educação à distância a gente tem ali. Eu dou presencial e vocês fazem
a parte de casa, que conta como nota do mesmo jeito. Eu achei um texto, depois aí vocês quiserem, chama a norma ideal do Emmanuel, que ele vai dar algumas dicas. Eu gosto muito do Emmanuel, que ele vai trazer, é igual a receita do bolo. O Emmanuel traz alguma receita de bolo aqui, e ele vai trazendo aqui, ó, o obreiro do Senhor. É bem legal. Se vocês quiserem depois, busque norma ideal, que ele vai falar um pouquinho da harmonia e como é que a gente conquista a harmonia. É super simples, gente. Nada. Você lê, você fala. Fácil e divertido. Mas dá para pregar na porta da geladeira uma frase por encarnação que vai dar tudo certo. Aquela frase você conseguir, já. Opa! Não é não? É igual. E a gente tem que comemorar mesmo. No dia que você conseguiu ser harmônico o dia inteiro, chega em casa e comemora. O cérebro físico gosta disso. E se ele está ali ligado ao espiritual, na verdade não é o físico que está comemorando, é o espiritual. Quando você comemora uma coisa que você fez, não é para ficar falando para os outros, não é isso. Mas comemorar consigo mesmo. Hoje eu não briguei com aquele meu colega de trabalho. Eu vivi em harmonia com ele. Até levei um cafezinho na mesa dele. Olha que bênção. Não é não? Comemora. O seu cérebro mental vai dizer, que bênção. E o seu cérebro espiritual vai falar, até que enfim vai se reconciliar com esse. Não é não? Era aí o que você tinha que encontrar pela frente. Bom, então é isso. Já passei 5 minutos do tempo. Gostaria de agradecer a oportunidade do trabalho, sempre importante, para eu poder criar a harmonia necessária nessa minha vida que é, assim como a de vocês, super simples e fácil, divertida. Né? A gente não tem o que reclamar. E aí eu sempre convido a todos para hoje, amanhã na verdade, 00h15, a gente pode se reunir do lado de lá, para a gente continuar os estudos. E se vocês puderem levar o livro da Gênesis de vocês, a gente pode se encontrar e escolher um capítulo lá, não é não? Que a gente já descobriu, eu falei toda palestra, vocês sabem disso, né? Eu garanto que daí do lado de lá, pelo menos eu não tenho pesadelo, né? Eu sei que eu vou ter, apesar que esses dias eu já tive, que daí a gente vai trabalhar do lado de lá e você não escolhe o trabalho, aí mas está tudo bem. Então assim, a gente sabe que a gente não dorme, a gente desdobra, então já que é para desdobrar, fica o convite, se vocês quiserem aparecer por lá, a gente vai estar lá, tem vários professores que me ajudam, e aí a gente vai dar uma estudadinha também na Gênesis, tá bom? Quem sabe a gente encontra por lá alguns bem, eu brinco, eu digo assim, quando chegar lá de lá, já pensou conversar com Einstein? Conversar com eles para ver como é que eles foram estudar a harmonia das coisas? Então, olha, se eu puder convidar hoje, para essa noite, o Einstein, não tem problema nenhum, tá? A gente aceita na boa. Então tá tudo certo. Quem sabe parece. Talvez é amigo de algum de vocês, ó. E aí você chega lá e diz, Ana, você não sabe o que? Você falou do Einstein? Meu amigo, ó. Na outra encarnação não é que eu vim com ele? Nessa eu não pude vir, mas na outra eu vim. Então conversei com ele aqui, eu trouxe ele, para a gente conversar sobre a harmonia do universo, tá bom? Então ficamos em paz agora, que a gente vai ter os passos, a harmonização para o passo, importantíssima.